Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade restringir o foro privilegiado a deputados e senadores. Mas a nova regra vale só para os crimes cometidos durante o mandato e exercício do cargo. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Deputados da CPI das organizações sociais ouvem representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Parte das taxas de segurança da Polícia Militar vai ser repassada ao Corpo de Bombeiros. Projeto de lei quer filtrar conteúdo de internet em escolas de São Paulo. Outro projeto quer acabar com as ligações de telemarketing fora do horário comercial. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Sessão solene comemora o Dia Estadual do Trabalhador da Saúde. A repórter Priscila Silvério está neste momento aí ao vivo no plenário Juscelino Kubitschek e nos traz mais informações sobre essa solenidade. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, essa sessão solene já acontece aqui na Assembleia Legislativa há 14 anos. E o dia dela vem por conta do projeto de lei do deputado Rafael Silva, do PSB, que gerou a lei, então, 11.665 de 2004. Bom, durante a sessão solene, acontecem as homenagens de 11 profissionais da saúde, que representam, então, todo o estado de São Paulo. Eu conversei agora há pouco com o deputado Rafael Silva, que foi também o organizador dessa sessão solene. Acompanhe. Nós temos essas pessoas que, mesmo não recebendo o salário que deveriam receber, essas pessoas se dedicam e passam a viver em prol, em favor daqueles que mais precisam no momento de fraqueza, de fragilidade, quando socorrem a uma casa de saúde, a um hospital. Então, essa homenagem ela é justa, é merecida. Essa categoria realmente tem que ser valorizada. A nossa comemoração ela tem essa finalidade também de alertar as autoridades para essa realidade que vive o auxiliar de enfermagem, o atendente, o funcionário comum, que é obrigado a fazer 2 ou 3 jornadas para poder sobreviver. E a função deles é muito importante, porque eles lidam com a vida humana. O seminário hoje aqui na Assembleia Legislativa vai debater o acesso das mulheres à justiça brasileira. Quem nos traz mais informações agora ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, já está tudo pronto, tudo preparado para o evento que começa daqui a pouquinho, a partir da 1h30 da tarde. Traz aí esse tema, uma série de discussões sobre o acesso da mulher à justiça brasileira. Serão 5 horas de eventos com vários temas, entre eles aqui, olha, justiça, por exemplo, e os erros médicos, principalmente no quesito parto, obstetrícia e também cirurgia plástica. O estresse na vida moderna e a saúde da mulher, adoção no Brasil e o outro tema, novas leis e novas famílias. O que a justiça traz de novidades para o mundo LGBT. O seminário, Sérgio, vai receber vários palestrantes, entre eles juristas, advogados, médicos e professores. Vai ser a partir da 1h30 da tarde, Sérgio, acontece aqui no auditório Teotônio Vilela, e esse seminário tem o apoio do deputado Padre Afonso Lobato, do PV. Sérgio. Obrigado, Silvia. E o repórter Jorge Machado tem agora as informações ao vivo de uma sessão solene marcada para hoje à noite, que vai comemorar o Dia do Psicanalista. Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Dia do Psicanalista, sessão solene a partir das 20 horas no plenário Juscelino Kubitschek, uma iniciativa da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Esta sessão solene, que trata do Dia do Psicanalista aqui em São Paulo, a partir de uma lei, a Lei 12.933, de 23 de abril de 2008, da deputada Beth Saão, do PT. Ela trata do dia 6 de maio como dia do psicanalista no estado de São Paulo. Por que 6 de maio? Porque é o dia da data do nascimento do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que nasceu em 6 de maio de 1856 na antiga República da Tchecoslováquia. Sérgio. Obrigado, Jorge. E uma audiência pública hoje à noite aqui no Parlamento vai discutir o desenvolvimento das atividades dos bombeiros civis de São Paulo. Ao vivo, a repórter Érica Rezende nos traz mais informações.
Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Hoje também é Dia Mundial dos Bombeiros. Para celebrar essa data, tem esse evento aqui na Assembleia. Vai ser o segundo Fórum para o Desenvolvimento da Profissão do Bombeiro Civil, com várias palestras, cursos que vão ser debatidos aqui para abordar as questões legais e técnicas da profissão. E tem até algumas oficinas práticas também, com cursos de emergência. Esse evento está acontecendo hoje, às 7 horas da noite, no auditório Franco Montoro, e também continua amanhã a partir das 8 horas da manhã. E tem o apoio do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Sérgio. Ok, Érica, obrigado. Um curto-circuito foi a causa do incêndio que provocou o desmoronamento do prédio Wilton Paz de Almeida na madrugada de terça-feira no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Segundo uma moradora do 5º andar, o fogo começou no apartamento dela. Na tomada estavam ligados geladeira, micro-ondas e uma TV. Durante a retirada dos escombros, os bombeiros encontraram 7 botijões de gás. Nenhum corpo foi encontrado até agora. Os trabalhos dos bombeiros não param. A montanha de entulho retirada tem mais de 15 metros de altura. Os moradores dos prédios vizinhos foram liberados para entrar em suas casas para pegar documentos e objetos pessoais. 5 prédios também estão ameaçados e permanecem interditados. Um deles está condenado. Quando acontece uma tragédia desse tamanho, os bombeiros sempre aparecem em ação para salvar vidas, amenizar a dor e recolocar a cidade em funcionamento. Vamos conhecer agora uma lei que começa a valer a partir do começo de junho deste ano e que propõe que a verba das taxas de segurança da Polícia Militar sejam repassadas diretamente para o Corpo de Bombeiros. Para comprar viaturas, investir em equipamentos e capacitação profissional dos policiais do Corpo de Bombeiros, é preciso contar com o orçamento destinado à Polícia Militar. Pela proposta, o valor arrecadado com a taxa de segurança contra incêndios, emergências e credenciamentos passa a ser destinado diretamente a um fundo da corporação e não mais à Polícia Militar. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, a medida vem ao encontro de uma solicitação antiga que tem o apoio do governo, da Assembleia Legislativa e da própria polícia. Esse fundo hoje e no futuro próximo, ele vai fazer com que o Corpo de Bombeiros tenha melhores condições. E as melhores condições do Corpo de Bombeiros, elas são sempre para atendimento à população. Está de parabéns à Assembleia de São Paulo. Fica aqui meu agradecimento a todos os nobres deputados. No ano passado foi declarado inconstitucional a taxa de bombeiro dos municípios, então ela não pode ser mais cobrada. Em muitas cidades não tem como manter o bombeiro. O que fez a Polícia Militar? Está cedendo uma parte do Fundo Especial da Polícia Militar de recursos, passando para o Fundo de Bombeiros, para que o bombeiro possa existir nos pequenos municípios. Em todo o estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros atende 178 cidades com 270 postos. Em 2017, foram 639 ocorrências e 255 mil pessoas foram salvas pela corporação. Acho que é uma das únicas instituições que a população confia. Acho que o trabalho é excelente, toda vez que o pessoal precisa estar sempre atendendo, pelo menos às vezes que eu precisei, fui sempre bem atendido. Achei excelente, nota 10. Sobre a destinação direta da verba, que gira em torno de 50 milhões por ano, as pessoas classificam como justo e necessário. Como instituição é respeitada e acho que eles precisam de recursos, né, para continuar o trabalho bem feito. Mas o dinheiro mesmo só virá em 2020. A gente sabe que a gente depende muito dos equipamentos, então certamente daqueles municípios que tiverem condições de manter umas taxas que são próprias, que já existem, elas vão continuar sendo aplicadas nesses municípios. A gente certamente vai poder socorrer alguns municípios que não têm condições de manter o serviço. Então, dessa forma, a gente vai aplicar de acordo com a nossa programação, mas certamente investir em equipamentos que eles vão nos auxiliar demais nesse tipo de operação. Saber agora da previsão do tempo para esta sexta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece e a temperatura está em elevação. A máxima chega aos 29 graus. Presidente Prudente e região, o sol brilha sem nuvens. Termômetros marcam até 32 graus de máxima. Sexta-feira quente e seca
Em Araçatuba e região, a máxima também chega aos 32 graus. Céu azul e sol forte em toda a região de São José do Rio Preto hoje. A máxima fica nos 31 graus. Na região de Ribeirão Preto, sexta-feira de calor sem previsão de chuva. A temperatura máxima chega aos 32 graus. Deputados da CPI das organizações sociais ouvem representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Nós voltamos em 30 segundos. Até já. Números que chocam. A cada dia, 165 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. De cada 10 casos, 8 são praticados por pessoas conhecidas. 1/3 dos abusadores são da própria família da vítima. 2/3 dos casos acontecem repetidas vezes. E este é o assunto de hoje do programa Em Discussão Segurança. No estúdio, Angelita Gomes de Araújo Silva, pedagoga especializada em educação infantil, Vanessa Marques Mendes, advogada, e Yuri Giuseppe Castiglione, promotor de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, São Paulo. A gente te espera às 9h30 da noite. A CPI que investiga irregularidades na prestação de contas de organizações sociais que prestam serviços na área de saúde ouviu 2 representantes da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Veja agora na reportagem da Silvia Garcia. A reunião começou com o anúncio de que, a partir de agora, a CPI terá um acompanhamento de perto do Tribunal de Contas do Estado. Em pauta, 3 itens, todos do deputado Cezinha de Madureira. O parlamentar fez a solicitação dos contratos de gestão de hospitais do Estado que participam como organizações sociais de saúde. Entre eles, o Hospital Estadual Mário Covas, de Santo André, e o Hospital de Francisco Morato. Aprovado. Todos os itens foram analisados e aprovados por unanimidade. Logo depois, foi a vez de ouvir a coordenadora de contratos das OS junto à Secretaria Estadual de Saúde. A apresentação foi técnica e longa. Por conta disso, os deputados começaram os questionamentos mais cedo. Bem objetivamente, tá bom, tá funcionando bem, o quadro é pequeno, porque o que a gente ouve, tem alguns setores do Estado, eu não vou nominar porque seria muito desagradável, mas que não vai e volta papel, e papel vai, papel volta, é um ping-pong eterno. Hoje, essa coordenadoria de gestão de contratos tem 53 funcionários e fiscaliza 122 unidades de gestão. Entre as principais dúvidas dos parlamentares estavam a quarteirização dos serviços das OS e a taxa administrativa. Há ou não o pagamento de taxa de administração, que não é permitido. Afinal de contas, os dirigentes das unidades que estão sob gestão de organizações sociais recebem os valores que chegam ao conhecimento da Assembleia e que são muito acima daqueles recebidos pelos deputados estaduais, ou não? Existe ou não a quarteirização, que é uma empresa ser contratada como organização social e acabar delegando esse serviço para outras instituições privadas? A transparência de dados e fiscalização nos contratos do Estado, juntamente com estas organizações, também foram pontos ressaltados pelo deputado José Américo, do PT. A Secretaria, ela não pode se furtar o papel de fiscalizar o uso desse dinheiro, né? Porque ela tem meios até melhores ou mais, digamos, completos do que o próprio Tribunal de Contas para fazer a fiscalização. Por exemplo, os insumos que são comprados. Os preços praticados nessa compra são preços corretos? Os salários das pessoas são salários corretos? Quer dizer, estão alinhados com o mercado, não estão? Né? Eles cumprem o teto salarial? O presidente da comissão, o deputado Edmir Chedir, fez vários questionamentos sobre a existência de auditores e rodízio de fiscais e pagamentos mensais cheios, sem análise detalhada dos números e horas prestadas. Questionada, a doutora Eliana Radesca não soube responder. Ao final, saiu sem falar com a imprensa. Bom, a próxima reunião da CPI das Organizações Sociais de Saúde está marcada para a próxima terça-feira, dia 8, a partir das 11 da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Alunos de Direito de uma faculdade de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, participaram da visita monitorada aqui na Assembleia Legislativa. Além das atividades dos parlamentares, conheceram o trabalho da Procuradoria da Lesp. Eles foram recebidos pelo deputado Fernando Capês, do PSDB. Primeiro, os alunos da Universidade Uninove visitaram a exposição Tempo de Arte de Ana Júlia Del Bianco Alfarelli, no térreo do Palácio 9 de Julho.
Depois, seguiram para o plenário Juscelino Kubitschek e acompanharam um pequeno expediente. É fundamental a importância dessa iniciativa, parabenizo a Assembleia, é extremamente relevante para o aluno de Direito que vai trabalhar com leis, perceber um pouco do processo legislativo e da dinâmica de funcionamento do Poder Legislativo, que é quem vai, digamos assim, entregar o material de trabalho para o futuro jurista, né, para o futuro profissional do direito. Os estudantes cursam o 1º e o 3º semestre de Direito. Eu conheci essa parte das votações, onde eles colocavam, colocava as votações, como se anunciava essas coisas. Eu não conhecia essa parte da casa, né? Mas eu já tinha visto já pela televisão, mas pessoalmente não. Eu estou gostando. No plenário José Bonifácio, os alunos entenderam um pouco mais sobre o funcionamento do Parlamento Paulista durante uma palestra do procurador-chefe da LESP, Alexandre Kimura. Na nossa Procuradoria aqui da Assembleia, nós temos 24 procuradores apenas, proporcionalmente à procuradoria que tem um menor número, né? Porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a maior da América Latina, é a segunda do Brasil, só perde para a Câmara dos Deputados. E como a programação pede aprendizado, eles ainda foram recebidos pelo deputado estadual pelo PSDB, Fernando Capês. No gabinete do parlamentar, o bate-papo sobre leis durou quase 1 hora. De todas as atividades que eu fiz, a que eu mais me orgulho é de ser professor. E os livros que nós escrevemos, sobretudo na área do direito penal e processo penal, até hoje estão nas faculdades, sendo indicados, e os alunos vêm aqui nos ver. E é importante falar para eles que estão começando dos desafios que existem nas carreiras profissionais, principalmente no direito, e a necessidade de estudar sempre. Eu costumo dizer que o estudo é o passaporte para a liberdade. Se ele estudar, o estudo traz retorno. José Carlos também gostou da experiência. Eu achei muito interessante porque a gente volta para deputado, para governador e tudo, e a gente não sabe realmente o poder que a gente está entregando para uma pessoa quando entrega o voto. E hoje eu achei muito interessante saber quais são as funções de um deputado e ver como que funciona a casa. O agendamento para visitas monitoradas na Assembleia Legislativa pode ser feito pelos telefones 3886-6626 ou 3886-6628. O uso da tecnologia mudou definitivamente o comportamento dos clientes de banco. Em 2014, o número de transações bancárias feitas pelo celular correspondia a 10% do total. 4 anos depois, esse número mais que triplicou, chegou a 35%. Só no ano passado foram movimentados mais de 71 bilhões de reais em operações feitas por celular. Ao contrário dos celulares, as transações feitas em agências físicas vêm despencando. No ano passado, só 8% dos negócios foram feitos dentro de agências. Os números foram divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. O acesso à internet nas escolas faz parte do processo de aprendizagem atual, mas é preciso garantir segurança para as crianças e adolescentes para navegar na internet, na rede, né? O deputado Adilson Rossi, do PSB, criou um projeto de lei que pretende instalar filtros na internet em todas as escolas da rede pública de ensino. Essa turma do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Napoleão de Carvalho Freire, na Zona Sul de São Paulo, utiliza o computador durante as aulas. E quem quiser pode ficar um pouco mais. É uma boa sempre você abrir, porque você quebra um pouquinho. Então, por exemplo, eu gosto de, enquanto escuto o YouTube, deixo música numa aba e pesquiso na outra. A professora Adriane explica que para esses alunos acostumados à tecnologia, a internet faz parte do aprendizado e é uma ferramenta importante. Mas ela precisa ficar atenta ao conteúdo que eles estão vendo. Quando eles se cansam, eles acabam desviando um pouco o foco. Mas a gente tem que nós precisamos ficar em cima, não adianta virar as costas e deixar o aluno por conta, porque quando ele se cansa, principalmente, ele começa a desviar o assunto. Na sala tem faixas imensas com informações para o uso da internet da escola e mostra também a punição para quem desobedecer às regras. Ainda assim, não é suficiente. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatória a instalação de filtro na internet em todas as escolas da rede pública do Estado de São Paulo. O projeto de lei é o de número 1118 de 2015, de autoria do deputado Adilson Rossi, do PSB.
Os filtros de internet impossibilitam o acesso de sites com conteúdo erótico, pornográfico ou impróprio para menores e que tenham conteúdo que façam apologia ao consumo de drogas e substâncias ilícitas que ferem a garantia do preceito relativo à integridade moral da criança e do adolescente. A ideia da criação desse projeto, da apresentação desse projeto, vem no sentido de preservar as nossas crianças. Nós sabemos hoje de muitas coisas que são veiculadas, que estão à disposição das pessoas na internet, que pode trazer prejuízo para as nossas crianças. O projeto vem nesse sentido, de proteger as nossas crianças, de, na verdade, preservar as nossas crianças. Pelo menos por um tempo, enquanto a gente pode fazer isso. Os crimes mais comuns na internet envolvendo crianças são a calúnia, injúria, difamação, a ameaça, que são conhecidas como cyberbullying. Isso é muito comum, principalmente com a criação de perfis fakes e grupos de WhatsApp, e a pornografia infantil. Tão graves e tão ruins quanto os desdobramentos judiciais são os desdobramentos psicológicos, que muitas vezes acabam sendo irreversíveis e acabam gerando problemas de todas as ordens, até muitas vezes em suicídio. Os estudantes concordam com o projeto de lei. Eu acho isso muito bom, porque o que acontece? Muitas vezes o professor está empenhado em passar uma matéria nova, porque realmente a tecnologia hoje em dia ela ajuda muito. Aí tem um aluno ou outro, mesmo que seja só um, que vai ver um conteúdo diferente. Aí acaba que ele vai chamar o outro e vai chamar o outro, e isso acaba que a gente não consegue ter um aproveitamento da aula que o professor quer passar, com a inovação da tecnologia e tudo mais. Um reflexo do momento ruim da economia brasileira. O endividamento das empresas não para de crescer. Em março do ano passado, cerca de 5 milhões de empresas brasileiras tinham dívidas em atraso. Em março deste ano, esse número saltou para 5 milhões e 400 mil, um aumento de 9,3%. O valor devido por essas empresas também subiu muito. Passou de 116 bilhões e 400 milhões em março do ano passado para 123 bilhões e 700 milhões de reais em março deste ano. As empresas de serviço são as mais endividadas. As informações são do Serasa Experian. Previsão do tempo para esta sexta-feira. Na região de Marília, dia de sol forte e céu azul. A máxima é de 31 graus. Sexta-feira, sem nuvens na região de Bauru. Os termômetros chegam aos 32 graus de temperatura máxima. São Carlos e cidades vizinhas também vão ter aí um dia de muito sol e calor. 32 graus. Campinas e cidades próximas, a sexta-feira vai ser de tempo firme e quente. 29 graus de temperatura máxima. O projeto de lei quer acabar com ligações de telemarketing fora do horário comercial. Os detalhes você tem em 30 segundinhos. Até já. No programa Em Discussão com Vida, recebemos o deputado Márcio Camargo, do PSDB, e os seus convidados, o médico João Melo, que é prefeito de Biúna, e Ângela Maluf, secretária adjunta de Saúde de Cotia. Vamos falar sobre o câncer de mama e programas Mulheres de Peito. É hoje, às 8h30 da noite. Eu espero você. A reforma trabalhista reduziu drasticamente o número de reclamações na Justiça do Trabalho. Desde que entrou em vigor, há 5 meses, o índice caiu até 45%. O levantamento foi feito pelo Tribunal Superior do Trabalho. Além do número de ações, a reforma trabalhista reduziu também o tempo de duração dos processos e os valores pedidos pelos reclamantes. Você já recebeu uma ligação de telemarketing? Pois é. Quem nunca passou pela situação de atender o telefone e do outro lado da linha alguém tentando oferecer algum serviço que você não pediu, né? Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer proibir essas ligações fora de horário comercial e de números restritos. Se você tem celular, com certeza já atendeu uma ligação de telemarketing. Um monte. Acho que umas 10. O que você faz? Você atende todas? Não. Eu xingo. E aí eu peço licença, falo que eu não quero ofender. Por favor, tira o meu nome do registro.
O problema é que não adianta bloquear ou pedir para não ligar. Eu ligo para eles e falo tudo o que eu tenho que falar para eles não ligar mais. E não ligam? Ligam. Neste aparelho celular foram mais de 10 ligações recebidas de telemarketing nos últimos dias. O consumidor não sabe, mas tem direito de se defender de ações como esta. Uma delas é com um formulário do PROCON. Já existe legislação a respeito, a Lei 13.226 de 2008, que ela protege o consumidor em relação às ligações indesejadas, ligações que ele não tem interesse de receber ligações de telemarketing. E nesse caso, o consumidor pode acionar o PROCON a partir do formulário que tem disponível no site, e com base nisso o número dele fica bloqueado para receber esse tipo de ligações. Uma nova lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo vai proibir a operação de serviço de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial. Essa questão do telemarketing é um verdadeiro transtorno para a população reclama, ela é incomodada. E o nosso projeto de lei ele tenta regulamentar um pouco isso e colocar um limite nesse trabalho de telemarketing, e estipulando um horário para que ele seja feito e colocando regras. É por isso que nós estamos atendendo aqui aos anseios da população. Nós fomos procurados por muitas pessoas que não aguentam mais receber essas ligações. Então, por isso que eu apresentei o projeto e ele começou a tramitar aqui na Lesp. O projeto já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com base nessa lei, é possível que o consumidor verifique de fato quem é a empresa que está violando e acione judicialmente, inclusive pedindo uma reparação por danos morais. Se você está pensando em comprar uma casa própria, o feirão da Caixa Econômica Federal pode ser uma boa opção. Em São Paulo, quase 65 mil imóveis vão ser postos à venda no pavilhão de exposições AMB. O leilão acontece hoje e amanhã, a partir das 4 da tarde. Os lances variam de 63 mil a 4 milhões e meio de reais. Se comparado aos preços de mercado, os imóveis do leilão da Caixa podem custar até 60% menos. Mais previsão do tempo para hoje em outras cidades do litoral e também do interior do estado. Na região de Sorocaba, a sexta-feira vai ser de tempo firme e sol forte. A máxima chega aos 29 graus. No Vale do Ribeira, dia de sol, sem nuvens no céu. Em Registro, a máxima chega aos 30 graus. Na cidade da Baixada Santista, dia de tempo aberto e sol forte. Em Santos, a máxima também chega aos 30 graus. No Vale do Paraíba, dia ensolarado. Agora à tarde, as nuvens aumentam, mas não chove. Em São José dos Campos, os termômetros também registram a máxima aí de 31 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá e um ótimo final de semana.